Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha só que interessante isso aqui. Você pergunta para Paulo assim: Paulo, o que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Olha só como que ele vai construir essa ideia aqui, ó. Aí Paulo ia responder para você assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí ele explica no versículo 10, por que ele teve essa ideia. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí pula comigo lá para o versículo 13. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, da onde que ele está tirando isso aqui? Todas essas coisas aqui, ele está tirando do Antigo Testamento. Ele não está sacando isso da cabeça dele agora. Ele não está inventando essas coisas aqui. Ele está pegando passagens do Antigo Testamento, ele extraiu os princípios que existem por trás dessas passagens, e então agora ele está fazendo as aplicações aqui. Que textos são esses? Olha só que interessante. Abre comigo lá em Joel, capítulo 2. Deixa o dedo marcado aí para a gente voltar nesse texto. Então, fica com a sua Bíblia aberta nesse texto de Romanos. E abre comigo em Joel. Joel está um pouquinho para frente do meio da Bíblia, um profeta pequenininho que tem ali. São só 2 ou 3 páginas da Bíblia, dependendo do tamanho da Bíblia que você está usando. Joel, capítulo 2. Olha só, o texto específico que a gente vai ler é o 32. Só que o que é o contexto dessa passagem aqui? Joel está fazendo uma profecia de uma coisa que iria acontecer mais de 500 anos depois de quando ele falou isso aqui, que é quando o Espírito Santo seria derramado na terra, que é quando o Espírito Santo agora viria sobre todas as pessoas, que a gente sabe que aconteceu isso lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos num lugar, depois Jesus foi embora, o Espírito Santo veio para poder então atuar sobre nós e sobre todos os cristãos, sobre toda a igreja. Então, esse é o contexto do que Joel está falando aqui. Ele começou falando do capítulo 2, lá no versículo 28, ele falou assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí lá no versículo 32 ele fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando Paulo fala lá em Romanos 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele está extraindo esse princípio do contexto do recebimento do Espírito Santo. Então não é assim, só invocar o nome do Senhor que você vai ser salvo. Ele está falando que no contexto de uma vida que você está vivendo, direcionada pelo Espírito Santo, você recebendo o Espírito Santo, você ouvindo o que o Espírito de Deus fala para você, você sendo guiado pelo Espírito de Deus, você vai invocar o nome do Senhor e você vai ser salvo. Só que olha só, ele não falou isso em Romanos. Por quê? Porque isso já está dito em Joel. Ele só pega o princípio que está colocado lá em Joel e traz para o texto que ele está trabalhando aqui em Romanos. E olha só, vamos voltar lá em Romanos. Lá em Romanos ele também falou, eles perguntaram assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí ele disse, no versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas de onde que ele tirou essa ideia? Como que ele chegou a essa conclusão? No próprio contexto do que ele trabalhou aqui, ele fala aqui no versículo 6, ó: a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isso é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz,
A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. O que é isso que ele está dizendo? Da onde que ele tirou isso? Para falar que então, se com a sua boca se confessar Jesus, e em seu coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, ele será salvo. Então, deixa marcado com o seu dedo aí, volta comigo lá em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio 30, versículo 11. Versículo 10. Vamos pegar o versículo 10 aqui para a gente pegar o contexto do que ele está trabalhando aqui. Olha só o que ele está falando aqui, o que Moisés está falando aqui, para a gente fazer toda a conexão dessa interpretação de Paulo e dessa afirmação de Paulo. Ele fala assim, ó: se deres ouvido à voz do Senhor, capítulo 30, versículo 10. Se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converterdes ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Olha só que ele vai falar o que Paulo repetiu lá em Romanos 10, porque Paulo está tirando dessa passagem a afirmação dele. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nos traga, nos faça ouvir para que o cumpramos, e nem está além do mar, a palavra abismo em hebraico e mar é a mesma palavra, por isso que lá no grego foi traduzido para abismo e aqui está traduzido para mar, porque em hebraico é a mesma palavra, não tem diferença de mar para abismo. Então ele fala, nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que nolo traga, nolo faça ouvir para que o cumpramos, pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Então olha só, volta comigo lá em Romanos capítulo 10. Quando ele fala, se com a tua boca confessares a Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, ele está falando no contexto de que os mandamentos de Deus estão na tua boca e no teu coração para você cumprir. Aí o que acontece? A pessoa pega só esse texto aqui de Romanos e ele interpreta assim, isolado, sem entender o princípio que está por trás disso. Ele fala assim, não, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Não, se você confessar Jesus com a sua boca e você crer no seu coração, você está salvo. Ah, mas não tem que fazer nada para ser salvo? Não tem que ter uma obra para ser salvo? Eu não tenho que obedecer os mandamentos para ser salvo? Eu não tenho que fazer? Não. Se você confessar Jesus com sua boca e você crer no seu coração, você vai ser salvo. Só que o que Paulo, de onde Paulo está trazendo isso aqui, está falando de obediência a Deus. Está falando de ação, não está falando de uma crença mental, de uma confissão simplesmente. Ele está falando, essa palavra, ela está muito perto, ó, lá em Deuteronômio. Essa palavra está muito perto na tua boca e no teu coração para você cumprir os mandamentos de Deus. Aí o pessoal não entendeu o negócio quando eles leram lá em Paulo, eles começaram a falar assim, não, então a justificação é só pela fé, eu não preciso de obras. Aí, abre comigo lá em Tiago, capítulo 2, que aí a gente vai entender isso aqui, ó. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago está bem no finalzinho. E esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Cresceu vendo Jesus, só acreditou em Jesus depois que viu Jesus ressuscitado. Não acreditava em Jesus antes. Olha só o que ele fala. Meus irmãos, 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, olha só o que ele vai mostrar para nós aqui. Que a falta do entendimento dos princípios que estão por trás dos textos de Paulo, que fala sobre
você é salvo pela fé e não pelas obras, porque não entende que quando Paulo está falando de fé, ele está falando de confessar com a boca e crer com o coração, porque o seu coração e a sua boca estão cheios dos mandamentos de Deus, que você está vivendo esses mandamentos. Se você tira o que Paulo, da onde Paulo tirou a situação, parece que se você só confessar Jesus e acreditar, você vai ser salvo. E era o que muita gente naquela época estava acreditando, e Tiago tem que escrever daí uma carta, um pedaço da carta dele, para corrigir esse pensamento deles. Por quê? Porque da onde Paulo tirou essa informação, os princípios que estão por trás daquilo ali você obedece a Deus. Por isso que você confessa Jesus e você crê no seu coração. E não você confessa e crê porque ele não precisa de obras, e não precisa obedecer, e não precisa fazer nada. Deu para entender isso aqui, gente? Como que vai sendo construído? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.